Então, por favor, com o habitual silêncio dos ouvintes nesta sala, faz favor. Bem, é impossível debater com uma professora de literatura, portanto eu não vou contestar nada do que ela disse, nem concordar, né? Aliás, eu acho que os escritores falam por aquilo que escrevem, né? E nesse sentido eu vou ler uma breve passagem de um dos contos, um conto a que dei o título de O Perigo Amarelo, né? E se alguém me acusar de ter dito isso, eu vou negar até a morte, né? Portanto, eu vou tentar ler, né? O tempo ia passando e Dona Filismina estava cada vez mais deprimida. Embora não soubesse bem definir aquela estranha sensação que experimentava desde a hora em que acordava até a hora em que ia dormir, sinto a cabeça choca, dizia. A causa desse mal-estar era, para ela, perfeitamente clara e inquestionável: o perigo amarelo. Por isso, todas as noites, Dona Filismina dormia com vontade de matar todos os madiês de cor pálida e olhos rasgados que se cruzassem com ela no dia seguinte, fossem eles chineses, coreanos, vietnamitas ou simplesmente camusequelas. Mas, ao mesmo tempo, sentia-se cada vez com menos forças para levar adiante tal resolução. Para azar dela, os líderes do mundo livre também não sabiam o que fazer. O presidente norte-americano tinha de aturar um bando de lunáticos republicanos que o acusavam de ser indonésio. O francês François Hollande deixara-se apanhar a sair de madrugada do apartamento da amante. Erro crasso e elementar que, por exemplo, um angolano de gema jamais cometeria. Pelo que estava sem moral para nada, literalmente, acrescentava maliciosa Dona Filismina. O primeiro-ministro britânico, perdido no meio do fog londrino, não sabia qual o melhor caminho para a Escócia, se a União Europeia era para a direita ou para a esquerda e, sobretudo, quem era o homem nu que foi visto a descer por uma corda de um dos andares superiores do Palácio de Buckingham no dia 27 de fevereiro de 2015. A chanceler alemã estava cada vez mais grega por causa do Syriza. Dona Filismina, tal como a maioria dos homens e das mulheres do nosso tempo, não tinha dúvidas. Não se fazem mais líderes como antigamente. Por isso, a política é cada vez mais indigente. Quando pensava nisso, ela tinha vontade de lançar aos céus todos os impropérios possíveis, em todas as línguas existentes, desaparecidas ou por inventar. Os vizinhos dela também já não lhe ligavam mais quando ela começava a falar mal dos chineses. Deixa lá, vizinha, diziam eles no princípio. Pelo menos eles falam conosco, moram mesmo aqui no bairro. Não se lembra dos russos? Não falavam com ninguém, nem bom dia, nem boa tarde. Iam à praia em períodos esquisitos, por exemplo, aos dias de semana, em pleno horário do trabalho. Não faziam qualquer esforço para aprender pelo menos umas palavras em português. Perante a insistência de Dona Filismina em blasfemar cada vez mais contra o perigo amarelo, começaram a muxoxar entre eles. A mais velha parece que está a ficar maluca. Aos poucos, foram se afastando dela. Primeiro, deixaram de bater no seu portão para pedir um pouco de sal ou de gindungo. Depois, passaram a evitá-la na rua, dando meia volta quando a viam aproximar-se, ou, se necessário, não hesitando em mudar de passeio, até que se desligaram completamente da velhota Wassaluca, como lhe passaram a chamar. Dona Filismina estava totalmente só na sua peleja simbólica e quixotesca contra o perigo amarelo. O pior, entretanto, estava para acontecer. Um dia qualquer, sem ela prever, Mingota, a filha de 19 anos que lhe ajudava no negócio da venda de gasosa e cerveja à porta de casa, estava a bater o funge acocorada na porta da cozinha,
quando começou a verter águas. Dona Felizmina não queria acreditar. Porra, que merda é esta? Afinal estás grávida. Não resistiu ao impulso de gritar, apesar de saber que a situação prescindia daqueles questionamentos, pois a filha ia parir nos próximos minutos e era preciso acudi-la com urgência. Só teve tempo de acrescentar: depois você vai me dizer quem foi o filho da puta, ouviste? Mas a resposta de Mingota, dita num exíguo fio de voz: mãe, enquanto os olhos e o rosto se contraíam de dor, era um claro pedido de socorro. Por isso, Dona Felizmina deixou-se de interrogatórios inúteis e agiu com presteza. Ela sabia que já não havia tempo para chamar um candongueiro a fim de levar Mingota ao hospital. E que também não podia contar com nenhuma vizinha, pois todas a tinham abandonado, acusando-a de ser avariada da cabeça. Felizmente tinha feito um curso de parteira tradicional, profissão que só deve existir em Angola, onde as tradições são levadas a sério, e que por isso não quero questionar. Assim, e recordando-se das técnicas aprendidas nesse curso, arrastou a filha para dentro de casa, deitou-a numa esteira e, até hoje não sabe como, conseguiu libertar das escuras entranhas de Mingota um ser extraordinário, coberto de sangue e outros líquidos, que desatou imediatamente num berreiro que a avó considerou impertinente e provocador. Depois de, com um golpe decidido, ter cortado o cordão umbilical que o unia à puta da sua própria filha, como lhe chamava mentalmente, pois não conseguia esquecer, apesar de tudo, que a mesma lhe escondera a gravidez durante exatos 9 meses até aquele dia fatídico. Dona Felizmina mergulhou o neto numa bacia com água morna para lavá-lo e apreciá-lo mais acuradamente. Tanta firmeza parecia premonitória. Mingota assistia a tudo atônita e exultante, com um ar de felicidade atordoada, como, diga-se, acontece com todas as mulheres quando passam pela complexa e enigmática experiência do parto. De súbito, Dona Felizmina deu um pulo com o recém-nascido nos braços e foi aos saltos para o quintal, erguendo-o acima da sua cabeça embranquecida pelo tempo e movimentando em todas as direções, enquanto gritava verdadeiramente enlouquecida: Ngana Zambi, um mulato chinês, a puta da minha filha deu-me um chilato, porra, que mal fiz eu. Obrigado.